significa inimizade na nossa perspectiva. E a UNITA tem forte representatividade na Assembleia, temos uma presença de âmbito nacional e nós gostaríamos de contribuir para que se governe melhor, para que a crise termine, para que se distribua melhor aquilo que são os recursos nacionais, para que haja mais transparência, para que o diálogo seja permanente. E a nossa disponibilidade para isto é permanente. Mas isso não muda a nossa postura e o propósito fundamental de que nós estamos a trabalhar de forma atenta para fazermos, de facto, alternância em 2027. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Não é demais afirmarmos aqui que não é mais possível termos fraude e irmos para as instituições. Não é mais. Não é mais possível. Não é mais possível. Pessoas que são atentas levem isto muito a sério. Muito a sério. E outros podem indicar, nós temos acompanhado muitas redes sociais, que tem um grupo nas redes que nos critica muito e que nos compara muito com Moçambique. E que dizem, vejam o Mondlane, nós aqui devíamos ter o Mondlane angolano. E o nosso Mondlane angolano, chamam-me, como é que nos chamam lá? Tranquilo demais, serenidade. Nós tudo fizemos com muita responsabilidade. E quando nós abrimos as redes daqueles que nos insultam lá pior no perfil, é falso, na sua maioria. São os computadores que estão a escrever, são os avatares. São perfis digitais que nos estão a insultar na sua maioria. Não significa que não haja alguns, principalmente alguns jovens um bocado zangados. Nós respeitamos, porque a vida da juventude está muito difícil. Muito difícil. E nós entendemos quando a juventude radicaliza um pouco a sua linguagem. Mas quando é o jovem, você procura, tem lá o perfil. Continua, tem lá a post, tem continuidade. Quando é o digital, a página está imediatamente bloqueada, que são a maioria deles. E, infelizmente, uma boa parte dos recursos do país ainda são gastos nestas questões. São muitos milhões que se gastam a criar imagem artificial, a pagar empresas internacionais para vender uma imagem que não existe. E eu falei de Moçambique porque eu queria partilhar duas questões muito rápidas e muito simples. Nós em Moçambique temos situações totalmente distintas, apesar de estarmos na África Austral. E se eu trouxer para esta pequena conversa um pouco daquilo que é o respaldo jurídico-legal de Moçambique, as leis de Moçambique, Moçambique está avançado em relação a Angola há 40 anos. E eu estou a usar o tempo das autarquias, o tempo do poder local. Moçambique realizou as suas primeiras eleições locais há 32, 34 anos atrás. Sabiam disso? Há mais de 30 anos. Portanto, nós estamos atrasados mais de 30 anos em relação àquilo que é o poder local. Mas Moçambique tem uma outra realidade. E eu vou perguntar-vos para ser uma comunicação dinâmica. Eu não vou falar muito tempo. As últimas eleições em Angola, como é que se chamaram? Foram eleições gerais. Aqui não há presidenciais, eu fiz de propósito. Em Angola não temos eleições presidenciais. Nós chamamos de forma anormal gerais. Por quê? Por que é? Porque nós, quando vamos para votar, recebemos quantos boletins? E esse boletim elege quantas instituições? Quantas? Então, mas é possível. É possível num boletim eleger a Assembleia Nacional, os deputados, e o mesmo boletim eleger o Presidente da República. Isto cria instabilidade institucional grave, porque estes dois órgãos são órgãos de soberania. Os órgãos de soberania não podem ser eleitos pelo mesmo voto, pelo mesmo boletim. Eles devem ser independentes e devem ser complementares na sua ação. Ao não serem independentes e não serem complementares, eles não se podem complementar, eles não exercem o seu fator completo. E Angola vive de forma anormal a existência de uma Constituição e de leis não democráticas que nos diferencia de outros. Eu vou para Moçambique. Houve eleições em Moçambique em que mês?
Em outubro, vocês sabem quantos boletins cada cidadão recebeu para votar? Quantos foram? 3 boletins. Imaginem, a diferença é total. Um boletim para votar para o Presidente da República. Aquela urna do Presidente era única, diferente das outras. O outro boletim era para eleger quem? Os deputados, os membros da Assembleia Nacional. O outro, terceiro boletim era para eleger quem? Os governadores das províncias. Em Angola é assim, não é? Não! Vocês elegem os governadores? Não! Vejam a grande diferença de Moçambique com Angola. Têm poder local há mais de 30 anos, têm separação de poderes na opção do cidadão. Os órgãos de soberania são eleitos com votos diferentes. Infelizmente, também lhes falta democracia. Faltou-lhes pluralidade, faltou transparência e foi um escândalo aquilo que aconteceu nas eleições em Moçambique, à luz do dia. Enchimento de urnas à luz do dia. Aqui também aconteceu, à luz da noite. Foram mais espertos. Foram mais espertos. Também aconteceu antes o enchimento de urnas digitalmente pela Indra. Sim, sim, sem dúvida. A verdade é que nós estamos a acompanhar as questões de Moçambique com muita preocupação. Porque Moçambique está-nos a mostrar que a situação está a degradar. E corre o risco de ir para 2 situações que seria bom evitar. Ou uma ditadura militar, sustentada através da bota dos militares. Por quê? Porque o problema hoje em Moçambique não é mais o Venâncio Mondlane. É o povo que está a rejeitar aquele sistema político ditatorial. É o povo. São os intelectuais, são os empresários, é a sociedade que se levantou. Se não for a ditadura militar, corre riscos de ir para uma guerra civil. Mas Angola também está lá cheia de conselheiros, cheia de especialistas, de gente da defesa e segurança. Estamos a ouvir dizer dos moçambicanos que mandaram para lá muita gente para ajudar a Frelimo a não cair.